Capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Amém, irmãos? Todos encontraram? Assim diz a bendita palavra do Senhor. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, isso, Salmos 69, 25. Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. E desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também chamado ou conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhidos para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus forte, todo-poderoso, amado Deus, eis aqui a Tua palavra, a Tua bendita palavra, que é santa, viva e eficaz. Há vida na Tua palavra, Deus. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta manhã, Deus, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, que nós possamos Te ouvir nesta manhã, ó Espírito Santo. Toca em nossos ouvidos, ó Deus, nos dê, ó Deus, o dom de poder Te ouvir, Senhor, nesta manhã. Que todo o meu eu caia por terra e que o Senhor possa me usar, Deus, com poder e graça. Porque de mim eu não tenho nada, Senhor, mas quero ser um vaso em Tuas mãos nesta manhã para falar aos ouvidos dos Teus filhos, ó Deus, os meus irmãos. Que eu seja um canal de bênção para eles nesta manhã, ó Pai. E que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmãos.
um texto bom de conversar sobre ele, porque tem muito a ver com a vida da igreja, né? Nós percebemos que antes do fogo de Atos 2, há o silêncio de Atos 1. Até aqui, ainda não tinha havido Pentecoste, né? Pentecoste só em Atos 2. Então, portanto, antes do fogo de Atos 2 é necessário o silêncio de Atos 1. Antes do mover do Espírito, há um povo aprendendo a esperar. Muitos querem o poder de Pentecostes, mas poucos valorizam a sala de cima ou o andar superior. O texto que nós lemos, Atos 1, do versículo 12 ao 26, nos mostra o que a igreja faz enquanto espera a promessa. Obviamente vai ter texto do livro de Atos que não vai dar para a gente comentar como nós comentamos o livro de Marcos, versículo por versículo. Às vezes vamos ter que falar de um bloco num todo. Amém? Então, às vezes você pode ficar meio perdido pela maneira que nós estávamos fazendo, mas é porque às vezes não tem jeito. Amém? Mas vamos lá. No versículo 12, 13, está assim, ó. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes. Aí Lucas aqui relata, a princípio, o nome dos 11, né, que restaram. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. E, irmãos, nós percebemos que quando eles entram na cidade, foram a um aposento específico no andar superior de uma casa. Atos 1,13 está escrito aí. Embora seja possível que se trate do mesmo aposento onde Jesus se reuniu para celebrar a última ceia, Lucas 22, 12, esse cômodo era significativamente, ou significava muito para eles, para os dias, portanto, porque ele servia como um lugar onde eles se reuniam em alguns momentos de incerteza. E dá-se a entender que este lugar, esse cenáculo onde eles estavam reunidos, é este lugar onde aconteceu a última ceia. E aqui nós percebemos que depois de Lucas relacionar o nome dos discípulos presentes, Lucas relata também quem mais estava ali. Aí nós já vamos entrar no versículo 14. Quem mais estava ali? E ele diz o seguinte, que as mulheres estavam ali, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele também. E uma pessoa marcantemente ausente, obviamente, é Judas, que tinha traído o Senhor e possivelmente já tinha suicidado. E aqui há uma parte muito importante, que é a menção da presença de Maria no aposento ou no andar superior. Merece muita atenção, ou uma atenção especial. Por quê? Ela não estava ali apenas porque era mãe de Jesus, mas porque era seguidora fiel de Cristo. Nós vemos a Igreja Católica Romana ensinar sobre Maria, a Imaculada. O que é Imaculada? Sem pecado, sem culpa, certo? Ser uma pessoa que não tem pecado, ela não necessita de um Salvador, ok? Então isso aqui é muito importante, ressaltar isso. Que a presença de Maria ali, não é só porque ela era mãe de Jesus, mas porque ela era uma seguidora fiel de Cristo. Ela creu em seu Filho como Salvador.
Maria creu na morte e ressurreição de Cristo e, portanto, se reuniu com os discípulos e com outros crentes. Nesse ambiente havia cerca de 120 pessoas. A referência aos irmãos de Jesus também é de grande importância. Por quê? Porque também a Igreja Católica Romana, ela ensina sobre a virgindade de Maria, que ela não teve outros filhos, que Jesus foi concebido da Virgem, né? E nós percebemos que a presença dos irmãos de Jesus aqui nesse cenáculo, também joga por terra toda essa teologia que eles ensinam, esses ensinamentos que eles ensinam. Nós percebemos que ao longo dos evangelhos, os irmãos de Jesus são retratados em oposição a ele e ao seu ministério. Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3, está mais recente na mente dos irmãos, devido nós termos já falado sobre esse assunto em pregações anteriores. Marcos chega a observar que a família de Jesus conclui que ele estivesse fora de si, Marcos 3, 21. De acordo com o apóstolo João, nem seus irmãos criam nele. João, capítulo 7, versículo 5. E agora, porém, a família de Jesus, isso aqui é interessante, irmãos. A família de Jesus faz parte do pequeno grupo de crentes fiéis no aposento ou no andar superior. Lucas, depois de descrever quem estava presente, Lucas fornece detalhes a respeito daquilo que o grupo estava fazendo. Ele é muito cuidadoso nisso, minuciosamente, como ele vai escrevendo e relatando as coisas. Depois de descrever quem estava presente, ele fornece detalhes a respeito daquilo que o grupo estava fazendo. Diz que todos se reuniram de modo unânime. Atos 1, versículo 14. Mais cedo nós falamos a respeito disso aqui na escola de teologia, de manhã, a respeito da simplicidade. Falamos a respeito que às vezes não há tanta simplicidade porque a igreja não é unânime. Essa unanimidade da igreja é se reunir, ter um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há unanimidade na igreja hoje, porque há uma busca por posição, por poder e por destaque. O que nós tentamos ensinar na Igreja Redenção, e vamos brigar ferrenhamente para isso, é que não haja isso na nossa igreja, na nossa comunidade. Não pode haver partidarismo, não pode haver busca por poder ou destaque na igreja. Eu quero ser melhor do que o irmão, eu quero pregar melhor do que o irmão, eu quero louvar melhor do que o irmão, ser visto pela igreja como o melhor. Evidentemente que isso não será aceito aqui. E a igreja aqui em Atos mostra que eles estavam unânimes, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pense comigo, tenta usar a sua imaginação, tenta criar uma imagem cerebral aí. Pense comigo, o que provavelmente estava passando pela cabeça dos discípulos depois que Jesus subiu aos céus? Os deixou sozinhos. Sem dúvida estavam cheios de incerteza e ansiedade e medo. Em poucos dias, olha o que aconteceu com esses homens, com esses crentes. Em poucos dias, haviam passado pela perda do luto do seu Salvador. A exaltação pelo fato de que ele estava vivo. Eles acreditavam que Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério, eles acreditavam que Jesus era um revolucionário. Aquele que tomaria o poder de Israel, seria o rei de Israel e ia despor o governo que imperava sobre eles, que era o governo romano. Eles viam em Jesus alguém que ia guerrear as suas batalhas, ia liderá-las, ia tirar eles daquele jugo romano. E eles caminham com Jesus durante esses 3 anos.
e o seu trajeto final, sentido a Jerusalém. E ali eles vê Jesus sendo acusado falsamente, sendo condenado injustamente e sendo morto pelos seus acusadores. Numa cruz, ele foi morto. Eles tinham depositado todas as suas confianças, as suas expectativas, as suas perspectivas de governo em Jesus. E de repente vê o seu líder sendo morto. Imagine conosco. O que vai ser agora? O que nós vamos fazer? Nós caminhamos com esse homem e agora ele está morto. Mas louvado seja Deus, ao terceiro dia Jesus é ressuscitado. Imagina aí novamente as esperanças deles revigoram. Não, agora sim, houve um poder de Deus ou alguma coisa com Deus da parte de Deus que esse homem ressuscitou. Ele é o nosso Senhor. E é agora que Deus vai restabelecer ou estabelecer o seu reino. E nós vamos governar com o Senhor. E chegam a perguntar, nós lemos, o pastor pregou a respeito disso, eles chegam a perguntar para Jesus quando isso ia acontecer, e Jesus simplesmente não responde a pergunta, assim, olha, não cabe a vocês saber o tempo que vai acontecer isso. Cabe a vocês, quando receber o Espírito Santo, ser minhas testemunhas. Mas, diante de tudo isso que acontece, a morte da maneira que aconteceu, a ressurreição, olha a mente dessas pessoas. Tenta se colocar nessa cena. Você vê o seu líder sendo morto da maneira que foi, depois ao terceiro dia você vê ele sendo ressuscitado milagrosamente pela ação de Deus. Ele caminha com você durante 40 dias, ele fica ali presente. E depois ele é assunto aos céus. Qual a pergunta que você faria diante dessa situação? Olhando para o céu, vendo o seu Senhor sendo assunto aos céus, o que passa pela sua cabeça? Talvez seja a pergunta como esses discípulos. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Sabe? Tenta imaginar. E agora? O que vai ser? E nós nos deparamos com a mesma pergunta hoje. Qual deve ser a nossa atitude diante da notícia de que Cristo está morto, mas ressuscitou e subiu ao céu? Qual é a nossa atitude diante da notícia de que Cristo morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus? Por quê? Porque ela define não apenas a nossa vida presente, mas a eternidade. Assim como os discípulos, enfrentamos a incerteza de nosso futuro imediato. Embora não saibamos o que acontecerá ao longo da nossa vida, devemos seguir os exemplos deles e confiar no nosso Rei. Se obedecermos a sua ordem com fé, nosso destino eterno estará garantido nele. Nós não sabemos o nosso destino, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um segundo. Pode dar um ataque fulminante em você e você cair morto aí. E por qualquer coisa nós ficamos em dúvida, o que eu vou fazer, qual a decisão que eu tenho que tomar? Como eu posso viver uma vida simples em Cristo? Como eu posso ser um cristão simples, como foi ensinado aqui mais cedo? Essas perguntas pairam o nosso pensamento. De que maneira? E agora, como eu vou viver isso? É proposto nós sermos ou viver de uma maneira simples. Como eu vou viver isso na prática? Sabe? Então, essa pergunta e a nossa resposta define muito, não só a nossa vida presente. Que tem pessoas que vivem o presente assim, se eu fizer isso, eu perdi a minha salvação. Se eu fizer aquele outro, eu perdi a minha salvação. Não crê que Cristo de fato o ressuscitou e o salvou de verdade. E que o nosso Deus é mais poderoso do que tudo e nada pode nos arrebatar das suas mãos. Mas há uma outra aplicação do texto, se evidencia aqui, da família de Jesus. Vejam. O Evangelho tem poder para mudar absolutamente qualquer pessoa. O Evangelho
tem poder para mudar absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer um. Da mesma forma que os irmãos de Jesus creram nele depois de haverem negado sua identidade e se afastado de seu ensino. Eles o negou, dizia que ele estava fora de si, mas depois fez parte da família dos primeiros cristãos. Se isso aconteceu com seus irmãos, isso pode acontecer com o maior pecador e ímpio que pode vir a Cristo. Qualquer pecador e ímpio pode vir a Cristo. Por quê? Porque o Evangelho tem o poder de transformar, mudar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim, esse não. Não é verdade? Mas o Evangelho tem poder para mudar e transformar qualquer pessoa, redimir qualquer um dos perdidos. Por quê? Porque a salvação não depende de mérito da pessoa. A minha salvação, a sua salvação não depende dos seus méritos, mas da sua fé na obra reconciliatória e redentora de Cristo. Todos precisamos crer nessa verdade para ser salvo. Todos nós. Qualquer um pode crer nela e ser salvo. Qualquer um pode crer nela e ser salvo. E nenhuma pessoa está fora do alcance de Deus. Aquele que é capaz de conduzi-la a essa convicção para que seja salvo. A sua salvação não depende de você, porque foi o Senhor que conduziu a você a essa convicção que Ele é o seu Salvador. É Ele que faz isso, somente Ele tem poder de fazer isso. A igreja primitiva reconheceu a importância de haver unidade entre os seus membros. Como a igreja primitiva, a igreja de hoje necessita encarecidamente de união. União espiritual e não apenas estrutural. Não precisa de um bispo ou um ministro como figura central. Aí você imagina que tipo de igrejas tem. Mas sim da unificação central em um só Senhor. Uma só fé e um só batismo. Uma forma de mostrar a nossa união em torno da verdade é orar juntos ao Senhor da verdade. Amados, semana retrasada, né? Nós tivemos a nossa primeira vigília deste ano. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso como Deus conduziu, como as coisas aconteceram. E a igreja precisa se reunir mais para poder orar juntos, orar um pelos outros. Para que haja essa unanimidade, nós precisamos orar juntos. Um precisa saber da necessidade um do outro para que possa orar pela sua vida. Como que eu posso orar se eu não sei das suas necessidades? Então é necessário nós ser mais unidos, ter essa união, de poder carregar os fardos uns dos outros. E a igreja primitiva, ela nos ensina isso, dessa união de reunir, estar unânimes em oração. Uma forma de mostrar nossa união em torno da verdade é orar juntos ao Senhor da verdade. Não devemos deixar passar despercebido o fato de que, em Atos 14, a igreja primitiva se dedicava à oração. Ela é uma declaração vigorosa de nossa dependência de Cristo e de nossa união uns com os outros. Quando nós reunimos para orar, nós estamos demonstrando a nossa dependência de Cristo. Sabe essa vida de incerteza que você vive? Esse mundo de ponto de interrogação que você tem aí na sua mente? Isso evidencia que você ou está orando pouco, ou não está orando nada. Quando há momentos de oração na igreja, você não se reúne. Você não convida o seu irmão para orar com você. Olha, irmão, eu estou com uma dificuldade, eu tenho incerteza em relação a um determinado assunto. Me ajuda em oração, caminha comigo.
A oração, a igreja primitiva, ela mostra isso, a dependência que eles tinham do Senhor e um dos outros. Às vezes nós queremos caminhar sozinho. Não, eu sou capaz de resolver isso daqui. Às vezes você está sofrendo. E às vezes o irmão que está do seu lado pode te socorrer. Às vezes ele tem uma palavrinha que vai trazer luz ao seu entendimento. E isso vai se dissipar. Toda essa dúvida, este questionamento que você vive. E nós vemos aí no versículo 15. Leiam comigo. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Até aí, versículo 16. Se nós considerarmos o histórico de Pedro, poderíamos supor que ele seria a última pessoa a exercer liderança na igreja primitiva. Lembre-se de que durante o julgamento de Jesus, Pedro o negou 3 vezes. Mas, não obstante, foi restaurado. João capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Ele foi restaurado. E aqui o vemos cuidar das ovelhas de Cristo, como Jesus o havia comissionado a fazer. João capítulo 21, versículo 17. E no versículo 20, acrescenta um pouquinho, vai um pouquinho à frente. No versículo 20, Lucas relata o seguinte: porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. O discurso de Pedro aos outros discípulos destaca a traição cometida por Judas contra Cristo. Pedro afirma que essa traição foi predita no Antigo Testamento e que agora o Antigo Testamento os instrui a respeito de como escolher o substituto de Judas entre os apóstolos. Mas há algo aqui também que precisa ser visto e comentado. Me veio à mente aqui agora. Nós precisamos observar que o pecado não impede Deus de continuar a sua obra. Judas pecou, traiu o nosso Senhor. Mas os propósitos de Deus não foram frustrados, nem impedido a sua concretização. O Senhor levantou outro para continuar. Então o pecado não impede a obra de Deus. Deus de agir, Deus de continuar. Jamais. Mas nós precisamos observar aqui que há 2 pontos que precisamos observar sobre as convicções do apóstolo acerca do caráter das Escrituras. Como Pedro observava e entendia o Antigo Testamento. E há 2 pontos que precisam ser destacados aqui. Veja bem, primeiro ponto, diz que as Escrituras deviam ser cumpridas no versículo 16. Essa declaração mostra a confiança de Pedro na veracidade das Escrituras e na natureza profética do Antigo Testamento. Segundo ponto, de acordo com Pedro, as Escrituras em questão foram produzidas quando o Espírito Santo falou de antemão pela boca de Davi. Desse modo, Pedro confirma simultaneamente a autoridade divina e humana do texto. Deus fala nas Escrituras, mas o faz por meio de certos indivíduos. As Escrituras têm um autor divino e um autor humano que juntos, na sabedoria de Deus, produzem revelação em forma escrita. Como Pedro escreveu posteriormente em sua segunda epístola:
Homens falam da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Portanto, meus irmãos, quando as Escrituras falam, Deus fala. A palavra de Deus ela é viva, santa e eficaz. Há vida na palavra de Deus. Só de você ler a palavra de Deus, o próprio texto, há vida nele. Quantas pessoas se converteram ao Senhor simplesmente lendo a Bíblia? Porque há vida de Deus ali. No versículo 18, eu vou fazer essa oscilação. Às vezes eu vou num versículo à frente e volto em outro, amém? No versículo 18, está escrito assim, ó. Com recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Lucas descreve a morte de Judas de um modo dramático. Isso propositalmente. É importante a gente tentar pensar com a mente. Por que ele descreve a morte de Judas desta maneira? E ele a descreve de uma forma dramática, para lembrar como é inútil rejeitar Cristo. O fato de Judas ter estado com Cristo, já no versículo 17, vejam bem aí no versículo 17, ele foi contado com um dos nossos e teve participação neste ministério. O fato de Judas ter estado com Cristo e com os apóstolos durante todo o ministério terreno de Jesus é espantoso e nos faz refletir seriamente. Vejam, Judas ouviu o Sermão do Monte. Jesus ele teve a mesma dificuldade que os outros discípulos de interpretar as parábolas. Judas, ele testemunhou os milagres de Jesus, participou da experiência do ministério que Cristo ofereceu generosamente aos seus discípulos. Lembra quando ele os comissiona a visitar as aldeias de Israel? E deu-lhes poder para expulsar demônios e curar enfermos? Ele teve participação. Esse ministério que Jesus o concedeu generosamente. Chegou a ser tesoureiro do grupo. João capítulo 12, versículo 6. E, no entanto, jogou tudo fora. Preferiu os prazeres do dinheiro ao reino dos céus. A realidade da queda de Judas, depois de haver estado tão próximo de Cristo, é uma recordação da necessidade de exercitarmos verdadeiro arrependimento e uma advertência acerca da falsa segurança ou dos pecados secretos. Judas teve inúmeras oportunidades de crer em Cristo e depositar sua fé no Salvador. Em vez disso, considerou mais vantajoso trair Cristo em troca de benefícios mundanos. Antes que eu e você nos convertêssemos, isso não é para todos. Obviamente, outros vêm de um contexto, às vezes nascem num berço evangélico, mas ainda assim, de um modo geral, todos nós tivemos várias oportunidades, ao ouvir a ministração da palavra do Senhor, de aceitar o senhorio de Cristo e servi-lo. E muitas vezes, nós preferimos os prazeres mundanos, as coisas materiais, do que servir ao nosso Senhor. Às vezes a gente acha assim, coisa absurda que Judas fez. Mas nós fazemos isso constantemente. Porque nós traímos Jesus, quando nós preferimos as coisas materiais ao invés dele. Isso também é uma forma de traição. Traímos Cristo, de fato, quando nós colocamos acima dele qualquer coisa criada. Qualquer coisa criada. Precisamos estar sempre atentos para não correr atrás de riquezas efêmeras. Devemos, ao contrário, andar cada dia em fé e arrependimento, confiando somente na generosa misericórdia de Cristo em nossa luta contra o pecado. E o que nós observamos é que é triste isso. Às vezes nós dedicamos muito da nossa vida
aos recursos que nós temos sobre os nossos cuidados. Recursos esses que é uma bênção de Deus e nós dedicamos muito tempo a eles. Claro que nós precisamos gerir, governar, zelar, cuidar, né? Isso é descrito lá em Gênesis, né? Mas isso sem fazer disso um Deus. Às vezes nós colocamos isso em lugar do Senhor e adoramos mais o nosso trabalho, as coisas, do que o Senhor. Não temos tempo para prestar culto a Deus. Não temos tempo para ler a palavra de Deus. Nós não temos tempo para orar. E às vezes quando você tira um tempo para orar, você está ali orando ao Senhor, mas você está pensando... Vou pegar o irmão Abraão aqui. Você está pensando numa nota que você tem que tirar. Num cliente que você tem que visitar, num paciente que você tem que atender. Agora o doutor Helder. Está entendendo? Nós precisamos lutar constantemente para que o Senhor nos ajude a eliminar isso da nossa mente nesse momento, porque esse momento é único. Nós estamos demonstrando dependência do Senhor, nós precisamos aprender a orar. E isso vem assim, inconscientemente, você está ali, de repente, isso não acontece só com você, acontece comigo. Eu também tenho os recursos sobre os meus cuidados que eu preciso zelar deles. Eu tenho a minha família para cuidar. Então nós precisamos examinar a nossa vida e o nosso coração. Porque muitas vezes nós traímos ou colocamos outras coisas acima de Cristo. E nós percebemos que há alguns critérios estabelecidos para o apostolado. Aqui em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, leia aí comigo, irmãos, por favor, acompanhe. Portanto, é necessário, aqui já está falando dos critérios, né? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Bom, esses dois versículos deixam claro que o apostolado, ou o apóstolo, deve ser uma testemunha da ressurreição de Jesus. Paulo deixa claro a relevância desse acontecimento. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, ao dizer que a ressurreição de Cristo foi de suprema importância. Então, portanto, tanto em Atos 1, 21, como em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, mostra a ressurreição, que a ressurreição é fundamental para a nossa fé. Aliás, mais adiante, no versículo 17, Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, diz assim, afirma que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã ou em vão. E aí nós vemos a escolha do substituto. Olha aí no versículo 23. Então, indicaram dois nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido ou chamado Justo, e Matias. Depois que Pedro terminou de apresentar as diretrizes para a escolha do sucessor de Judas, dois nomes foram sugeridos. José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. Ao que parece, esses dois homens eram igualmente qualificados para substituir Judas. De modo que os discípulos, mais uma vez, diante de uma incerteza, recorreram à oração. Engraçado que eles não tomavam decisões por conta própria. Não designava ninguém, não, você vai fazer isso, e eles estavam certos aqui. No sentido de que ainda não havia o Espírito Santo para instruí-los da maneira que deveria fazer. Eles tinham que recorrer ao Antigo Testamento, à palavra de Deus e os meios que eram feito isso. Vejam, o versículo 24 e 25 diz assim, versículo 24, depois oraram, Senhor, Tu que conhece o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido.
Afirmam que Deus sabia todas as coisas e eram capazes de tomar a decisão por eles. Depois de orar, os discípulos resolveram deixar o Senhor escolher o substituto de Judas por meio do lançamento de sortes. O lançar sortes era muito comum no primeiro século. Eu vou explicar para vocês como era feito isso. Vejam bem, eles marcavam algumas pedras ou gravetos e lançados numa pequena área, de acordo com a maneira que os objetos caíam, interpretava-se que apontavam para determinada decisão. Aqui foram dados que eles usaram, no lugar que eles estavam reunidos. Mas era o costume daquela época marcar algumas pedras ou gravetos e atirar. Por exemplo, vamos colocar VOF. A gente usava muito na escola para marcar aquelas perguntas de múltipla escolha. Se para escolher determinado ministro para a nossa comunidade, vamos marcar F e V. Se cair com o lado V para cima, esse ministro será escolhido. Nós entendemos que Deus escolheu essa pessoa para ser tal ministro. Se for F, não é a vontade de Deus. E assim eles se submeteram a essa escolha, entendendo que Deus que deveria escolher esse substituto. E assim fizeram. Uma vez que o Espírito Santo só vem em Pentecoste, no capítulo 2, a próxima ministração vai falar disso. Só vem em Pentecoste. Eles passa a guiar as decisões da igreja. A partir de Atos 2, é o Espírito Santo que começa a guiar a igreja. Pois bem, isso nos leva a uma pergunta. Devemos lançar sorte hoje em dia para tomar decisões importantes? Porque às vezes você tem que tomar uma determinada decisão e você não sabe o que fazer, você fala assim, eu vou fechar o olho aqui e vou abrir a Bíblia e aonde eu abrir eu vou ler e ali vai direcionar a decisão que eu tenho que tomar. Muitas pessoas fazem isso. Pessoas crentes fazem isso. Certo? Então, diante dessa pergunta, devemos lançar sorte hoje em dia para tomar decisões importantes? Creio que não. Precisamos lembrar de interpretar as Escrituras de acordo com a sua cronologia redentora. À medida que a história da redenção avança, de uma época para outras, as expectativas em relação ao povo de Deus mudam. Agora que o Espírito Santo veio, nós vamos falar disso na próxima ministração, em Atos 2, e o cânon das Escrituras foi concluído, os cristãos devem tomar decisões com base na direção do Espírito Santo e no ensino das Escrituras. Você não tem que fechar os seus olhos e abrir uma determinada parte da Bíblia e não é assim. Você precisa ler mais a Bíblia, conhecer toda ela. É assim que um cristão vive. Ele conhece o seu Senhor, aquele que direciona as suas decisões. Como você vai fazer isso? Lendo a Bíblia, ouvindo as ministrações, participando dos cultos, dos estudos. A substituição de Judas enfatiza o julgamento justo de Deus sobre o pecado. Sem dúvida, Deus julgou Judas. Versículo 25, parte B, pode olhar aí. Deus julgou Judas. A descrição vivida da morte de Judas é um retrato daquilo que está à espera de quem rejeita Cristo. O julgamento de Judas é um retrato perfeito daqueles que negam ou que traem Jesus. Evidentemente que nem todos que rejeitam Cristo ou que recusam crer no Evangelho terão um fim violento nesta vida. Evidentemente que não terão um fim violento. É evidente que isso não vai acontecer com todos. No entanto, como a Bíblia nos mostra,
todos, absolutamente todos, que se recusam a crer no Evangelho, enfrentarão o julgamento eterno de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 5 ao 10. A vida de Judas serve de advertência para todos nós, para que jamais nos afastemos de Cristo, nem rejeitamos o Evangelho. Nunca devemos esquecer o que está em jogo. Aqui é o caminho para o final. O que está em jogo nesta vida. Nós, como testemunhas do Senhor, nós pensamos muitas das vezes, erroneamente, que certas pessoas não têm jeito para eles mais. Sabe aquela pessoa da sua família que você vem pregando para ele constantemente e ele continua no vício, seja da bebida, das drogas? Às vezes a gente pensa, não tem mais jeito. Você começa a duvidar que Deus pode agir na vida dessa pessoa. Mas o Evangelho tem poder para mudar qualquer pessoa. O nosso Deus pode fazer qualquer coisa. E às vezes nós esquecemos o que está em jogo nesta vida. Nem a necessidade urgente de salvação por parte de amigos e vizinhos incrédulos. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes tem um vizinho do lado que não conhece o Senhor e nós não pregamos para ele. Eu falei aqui mais cedo que às vezes nós nos cansamos tanto no nosso dia a dia que você chega em casa e quer somente descansar. Você não consegue conversar com o seu vizinho, ser uma testemunha para ele, anunciar o Evangelho, as boas novas. O que está em jogo é a salvação dos perdidos. E você, meu irmão, você, minha irmã, foi escolhido por Deus para ser uma testemunha. Até então, eles ainda não tinham experimentado o fogo de Atos 2, mas Deus estava mostrando para eles que antes que essa igreja fosse usada, ela precisava esperar, ela precisava estar em oração e ser uma igreja unânime. Jamais, absolutamente, jamais seremos ou receberemos essa manifestação tão intensa do poder de Deus, da ação do Espírito Santo no nosso meio, se nós não sermos unânimes. Se eu e você não parar de ser egoístas e egocêntricos, de pensar como um corpo, como um todo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, jamais, jamais. Às vezes você ainda não experimentou o poder do Espírito Santo na sua vida, embora você seja salvo, seja crente, porque você precisa fazer algumas correções aí. Você precisa rever os seus conceitos. Eu preciso rever os meus conceitos. Detalhe pequeno. Oramos todos os dias na nossa casa, porque a partir do momento que nós somos salvos, a nossa vida é uma vida de oração. Mas já prestou atenção que as nossas orações em casa, ela é meio robotizada? Você quase sempre faz a mesma oração? E eu te garanto que na vigília que você participou aqui, na semana retrasada, a sua oração foi diferente. Foi diferente. Ou estou mentindo? Orar junto é maravilhoso, irmãos. Não é uma oração que não há unanimidade, é uma oração que tem uma diretriz, tem um fundamento, tem um piso de sustentação. E você vê Deus agindo, você vê o Espírito Santo trazendo à sua mente aquilo que estava oculto, que precisa ser expurgado, que precisa ser eliminado. E te leva a desejar mais da presença de Deus na sua vida, você deseja mais ser usado por Deus. E aí, então, Deus começa a mostrar para você aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, aquele seu cliente. O Espírito Santo de Deus começa a te dar mais ousadia para falar aquele que está perdido. Que perdido, às vezes a gente pensa que perdido é aquele que é mendigo, que está na rua. Evidentemente que não é. Perdido é todo aquele que não foi encontrado pelo Senhor. E às vezes o perdido está do seu lado, dentro da sua casa, o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido. Então nós precisamos entender o que está em jogo aqui.
E o que está em jogo é a salvação dos perdidos e que eu e você fomos escolhidos por Deus para ser essas testemunhas. E nós precisamos de poder. Nós precisamos do fogo de Atos 2. Nós necessitamos disso, nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Mas nós primeiro precisamos ser uma igreja unânime que ora. Como tem sido a sua vida de oração? O quanto você tem orado por esta igreja? O quanto você tem orado por essa comunidade? O quanto você tem orado pela sua família? Está vendo que quando nós começamos a esquadrinhar a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a mostrar para nós que nós somos miseráveis demais e nós precisamos ser educados constantemente pelo Senhor? E você não está aqui hoje à toa. Tenha em mente que quem te conduziu aqui foi o Espírito Santo. O julgamento de Deus sobre o pecado e a rebelião é justo, real e eterno. O Evangelho, e aqui eu finalizo, o Evangelho é a única mensagem que pode salvar os perdidos e afastá-lo da ira de Deus. O Evangelho é a única mensagem que pode salvar os perdidos e afastá-los da ira de Deus. Vocês entenderam? Então vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar na seara de Deus. Porque a seara é realmente muito grande. Poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Não há lugar aqui para partidarismo. Não há lugar aqui para você querer ter destaque. Há lugar para trabalho. Tem obra para todos. Você é um escolhido do Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor desta manhã. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Reconhecemos que somos falhos, ó Deus, e necessitamos, ó Deus, do Teu poder, da ação poderosa. Nós necessitamos, ó Deus, de ser possuídos pelo Teu Santo Espírito, de uma forma poderosa, possante, ó Deus, para que de fato, ó Deus, possamos viver em unanimidade, ó Deus, em união e comunhão como verdadeiros filhos do Senhor. Deus, para que possamos, ó Deus, ser essas verdadeiras testemunhas, nós necessitamos do Senhor. Porque tanto a nossa salvação como a salvação dos perdidos não necessitam de nós ou de obra de homem, Senhor, mas unicamente do Senhor. Somente o Senhor tem o poder, meu Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, eis-nos aqui. Usa-nos, ó Deus, com poder e graça. De alguma forma que o Teu santo nome, Senhor, possa ser glorificado no nosso comportamento, na nossa ação. Ó Deus, nos nossos relacionamentos. Que em todo instante, ó Deus, possamos trazer glória e louvor para o Senhor, meu Deus. Como testemunhas fiéis do Senhor. Que possamos, ó Deus, testemunhar de fato que o Senhor é o único Salvador, o único que pode salvar todo aquele que está perdido. Pai, em nome de Jesus, nos usa, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.